Olá pessoal do segundo ano, vou fazer uma introdução ao nosso próximo assunto, que são matrizes. A trigonometria, quando a gente retomar as aulas presenciais, a gente vai retomar, tá? Assuntos que eu deixei para lá, que eu ainda não tratei, tá bom? Então vamos começar aqui, vou falar nesse rascunho e depois a gente faz alguns exercícios. Mas olha como é um assunto bem fácil e interessante. Matrizes nada mais é que tabela de números. Então vou fazer uma matriz, vou chamar de A maiúsculo. A gente põe um parênteses grandão assim, ó. Um parênteses grandão. Não põe uma linha vertical, não. Por exemplo, ó. 1, 2, menos 1, 4. Tá vendo? Coloquei número nessa tabelinha. Vou escrever outra matriz aqui, ó. 0, 1, 2, 3, menos 5, raiz de 2. Tá aqui, uma tabela. Isso chama matriz. Vou fazer outra. 2, menos 3, 5 e 7. Uma matriz. Isso chama matriz. Fácil, né? E a matriz, então, tem, olha agora, linha, no caso aqui, ó, linha horizontal. Então, essa aqui tem duas linhas e duas colunas. Então, você escreve, ela é 2 por 2. Então, esse primeiro 2 é linha. E esse segundo 2 é coluna. Vamos ver a B. Linha, 1, 2, 3. Coluna, 1, 2, 3 por 2. Então, linha, coluna. Essa aqui, linha, uma só. Coluna, 1, 2, 3, 4. 1 por 4. Tá? Então, isso chama matriz. Bem tranquilo, né, gente? E não vai ter muita coisa mais difícil que isso, não. Vamos continuar. Olha como é que a gente representa. Essa matriz A, este primeiro 1, a gente escreve assim, ó. A eu coloco letra minúscula, A1, 1 igual a 1. O que significa isso? Da matriz A, o termo 1, 1, o termo que está na primeira linha, primeira coluna, vale 1. A1, 2 é o termo que está na primeira linha, segunda coluna. Então, a primeira linha, segunda coluna é o 2. A2, 1. 2, segunda linha. 1, primeira coluna. Então, é o menos 1. A2, 2. Está na segunda linha, segunda coluna. É o 4. Desculpa. Tá? Então, é assim que a gente descreve os elementos. Então, eu vou escrever aqui de uma forma literal. Uma matriz A. Eu vou escrever uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Então, ó, A1, 1, porque 1, primeira linha, primeira coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. E A1, 3. E eles têm os valores que depois a gente pode inventar. A2, 1, segunda linha, primeira coluna. 2, 2, segunda linha, segunda coluna. 2, 3, segunda linha, terceira coluna. A3, 1, terceira linha, primeira coluna. A3, 2, terceira linha, segunda coluna. E A3, 3, terceira linha, terceira coluna. Então a gente sempre escreve desse jeito os elementos. E aí a gente pode perguntar quem é quem. Simples, né, gente? Ok. Dentro das matrizes, existem matrizes muito importantes chamadas matrizes quadradas. O que significa matrizes quadradas? Número de linha igual ao número de colunas. Por exemplo, uma matriz A, 2 por 2. Uma matriz B, 3 por 3. São quadradas. São quadradas. Então a gente escreve em matemática assim, ó. Considere, é muito comum. Considere uma matriz de, atenção agora, como é que os vestibulares usam? De ordem 2, que significa? Quadrada 2 por 2. Considere uma matriz de ordem 3, o que significa? Quadrada 3 por 3. Então esse termo ordem 2, 3, 4 significa matriz quadrada. E esse 3 é o número de linhas e o número de colunas. Bem tranquilo, né, gente? Então, não é um assunto difícil, é um assunto relativamente fácil, né?
da gente estudar matrizes. Então, essa é uma pequena introdução que eu estou começando a falar. Então, a gente falou de matriz, o que é matriz, o que é matriz quadrada. Existem algumas matrizes que são especiais, né? Matrizes especiais. Por exemplo, matriz identidade. Então, quando fala matriz identidade, a gente representa com I maiúsculo, assim, ó. I2, I3, I4. Então, o que significa isso? Primeiro, matriz identidade é matriz quadrada. Então, se eu tenho a I2, é porque ela é 2 por 2. Se eu tenho a I3, é porque ela é 3 por 3. A I4 é 4 por 4 e assim por diante. Mas o que tem essa identidade especial? Ó, nessa diagonal aqui, ó, ela tem 1. E nas outras posições, 0. 1, 1. Aqui, ó, 1, 1, 1. E aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso é a matriz identidade, então. Ela tem 1 nessa diagonal, que a gente chama de diagonal principal. Ela tem 1, tá vendo? E nas outras posições ela tem 0. Isso chama matriz identidade. Pode ser I2, I3, I4 é mais raro, gente. Em geral, o que cai é só aqui, né? I2 e 3. Então, identidade de ordem 2, identidade de ordem 3. Né? 1 na diagonal principal e 0 nas demais posições. Então, as matrizes quadradas são matrizes importantes, mas nem sempre é quadrada. Pode aparecer matriz de outro jeito, pode aparecer matriz de outras formas, tá? Ok. Vou falar mais um pouquinho agora nessa outra folhinha, depois a gente faz o que está aí. Que são algumas operações. Por exemplo, gente, somar matrizes. Você só pode somar matrizes equivalentes. O que são matrizes equivalentes? Com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, olha como é uma moleza. Por exemplo, 2, 3, 4, 0, 1, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa, olha só, 2 por 3 e 2 por 3 são equivalentes. Como é que faz a soma? Soma os elementos correspondentes. 2, que é o primeiro, você soma com o primeiro. 2 mais 1, 3. 3, você soma com o 2. Tá vendo? O termo correspondente, ó, 4, 3. Estão vendo? 0, 4. 1, 5. E 5, 6. Então, você só soma uma matriz igual, né? Se eventualmente você precisar fazer essa soma, ou se alguém te pedir, faz essa soma. Ó, essa é 2 por 3, essa é 2 por 2. Sabe qual que é a sua resposta aqui? Não existe. Não existe essa soma. Né? Não existe, porque elas não são equivalentes. Então, você só soma a matriz que é equivalente, ou seja, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, e aí você só soma os elementos correspondentes. Essa é uma operação bacana. Outra operação, multiplicação por número. Multiplicação por número. Então, vou fazer o exemplo, vocês aprendem na hora, né? 3 menos 1, 4, 5. Essa é uma matriz 2 por 2. Eu vou multiplicá-la por 2, ó, 2 vezes essa matriz. O que você faz? Multiplica todo mundo por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Acabou. Moleza, né? Então, multiplicar uma matriz por um número, tá aqui. Você já deve estar pensando com toda certeza. E multiplicar matriz por matriz? Deixa para depois. Um pouquinho mais enrolado, depois a gente faz. Mas, gente, super fácil. Então, a ideia de matriz é bem tranquila até esse instante. Então, só com esses conhecimentos, a gente vai fazer alguns exercícios da aula e eu já vou remeter para vocês este assunto. Legal?